temos outros recursos, glória a Deus. Hoje, pensando um pouquinho sobre esse momento especial da ceia do Senhor, eu quero iniciar lendo um texto da palavra. Quero te convidar, por gentileza, a abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 26. Quero agradecer você, minha irmã, meu irmão, você que nos dá a honra da sua presença, você que está nos visitando, muito obrigado pela sua vida, pela sua presença nesta noite. Senhor te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, vamos abrir nossa Bíblia por gentileza. A partir do versículo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pai glorioso, Deus bendito, toda honra e glória ao Senhor seja dada, hoje e em todo o tempo, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, te pedimos, abre o nosso entendimento. Deus, faz o sobrenatural neste lugar, que o teu Espírito tenha liberdade de agir, de mover, de convencer, de confrontar, de salvar, de libertar. Faz a boa obra, Pai, porque o Senhor é Deus. Espírito Santo, visita nesta hora, cura, Senhor. Qualquer que seja, Pai, a enfermidade, cura, Senhor. Emocional, espiritual, física, cura para a glória do Senhor. Manifesta o teu poder, porque as obras que o Senhor fez ontem são as mesmas obras que podes e queres fazer hoje. Nós colocamos, Pai, esta igreja debaixo dos teus cuidados, debaixo das tuas potentes mãos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos, em nome de Cristo. A ceia do Senhor, ela não é uma celebração que participamos apenas por ser uma ordem de Cristo a nós, porque Jesus disse: fazei isso em memória de mim. A ceia não é celebrada somente porque é uma ordenança, mas a ceia é celebrada porque é o prazer da nossa alma em reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, em reconhecer quem é o Senhor Jesus e ao mesmo tempo reconhecer quem nós nos tornamos quando nos encontramos com Jesus. Nós nos alegramos quando podemos estar diante da mesa do Senhor, participando da ceia, exatamente porque nós remontamos com este cerimonial aquilo que Jesus ele fez por nós, aquilo que nos distingue hoje como igreja viva, como aqueles que habitarão no céu. Nada disso seria possível se Cristo não houvesse feito o sacrifício que Ele fez em nosso favor. E hoje eu quero pensar com você, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer tocar e ministrar ao seu coração, falando-te acerca do poder do sangue de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, diz o hino do cantor cristão. O sangue de Jesus, ele tem poder, e eu quero que você dê a atenção, possa ser ministrado pelo Espírito Santo no teu coração, e qualquer que seja a interrupção ou qualquer tentativa de impedir-te de ouvir, em o nome de Jesus, está caído por terra no nome de Cristo. Escuta,
O sangue de Jesus tem poder para nos perdoar de todos os nossos pecados, glória a Deus. Todos nós falhamos, e não há um dia sequer que nós não falhamos, quer seja por pensamento, quer seja por palavra, quer seja por atitudes. Não há um dia sequer. Nós podemos única e exclusivamente fazer o seguinte: lutar para policiar-nos todos os dias, para diminuir as nossas falhas, para diminuir as ações que manifestam para Deus desgosto. Mas todos nós somos pecadores, e é algo imutável, não há como mudar. Ser pecador é algo que está na nossa natureza caída. Eu quero que você pare para pensar que nem eu nem você, nenhum de nós tem poder para perdoar os próprios pecados, ou para tirar de sobre nós as consequências do pecado, as consequências que o pecado gera na nossa alma, na nossa vida e principalmente naquilo que diz respeito à nossa eternidade. O pecado gera muitos malefícios, mas Deus, Ele está falando com você. Você, querido, é pecador. E quando o homem ele não se reconhece pecador, quando ele pensa ser além daquilo que ele é de fato, ele se enquadra naquilo que a palavra nos diz lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade, ou seja, a verdade não está em nós, não há verdade em nós, a verdade não está em nós. Nos tornamos mentirosos quando não detectamos as nossas falhas, quando fazemos vistas grossas para os nossos pecados, para as nossas quedas, para as atitudes desagradáveis aos olhos de Deus. Mas todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que somente há um que poderá nos perdoar. Há pessoas que sofrem tanto com os seus pecados, com a culpa de atitudes cometidas, com questões que aconteceram, sofrem tanto com o seu pecado, que muitas vezes pensam que nem mesmo Deus as poderá perdoar. Mas eu digo para você, está enganado se o juízo que fazes de ti mesmo é este, porque Deus diz ao teu coração nesta noite: há perdão para você. Há perdão para você no sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos lava. O sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo nos torna novas criaturas. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi destituído, houve uma destituição, houve uma separação, houve uma retirada. O homem foi retirado do lugar em que ele estava e lançado fora. Ele foi tirado do jardim do Éden e lançado fora. Assim também ele foi lançado fora da presença do Senhor, porque ele deliberadamente e voluntariamente pecou. Irmãos, por mais que sejamos assediados pela nossa carne, por mais que sejamos assediados por este mundo e todas as suas ofertas, por mais que todas as coisas conspirem contra nós para que nós pequemos, a escolha sempre será nossa. A última palavra para o sim no pecado é nossa. Porque ainda que cortem a sua cabeça, como foi decepada a cabeça de João Batista, para que ele retrocedesse em sua palavra, mas ele perdeu a cabeça. Assim como o próprio Satanás, ele lançou algumas ofertas para Jesus, para tentar dissuadi-lo de sua atitude de salvação de cada um de nós, mas ele não aceitou. O pecado, ele
ele faz uma separação, mas no sangue de Cristo Jesus nós podemos ser novamente incluídos, novamente colocados no corpo de Cristo, novamente sermos aproximados do Pai, aleluia. Só a ação poderosa do sangue de Jesus pode eliminar os malefícios que o pecado gera em nossas vidas. Olhamos para o pecado então, escuta, o pecado que nos destitui da glória de Deus, que nos separa da glória de Deus, o pecado que não temos condições de tirar de nós. Então precisamos de alguém que esteja acima de nós, que seja capaz, além da nossa capacidade, para tirar este pecado que nos separa de Deus, para nos fazer próximos do Senhor novamente. Esse pecado que possa ser perdoado e as consequências deste pecado possam ser tiradas de sobre a nossa história, ou seja, a cédula de dívida seja rasgada, como diz a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia vai dizer-nos assim: nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Nele, no sangue da cruz, no sangue que foi espargido, no sangue que foi derramado, no sacrifício que Jesus fez por nós. Independente dos seus pecados, independente da culpa que você carrega em seu coração, independente do seu julgamento acerca da impossibilidade de perdão para a sua vida, Deus te diz nessa noite: filho, filha, há perdão para você no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Glória a Deus. O sangue de Jesus, ele tem poder para neutralizar os maus pensamentos. E eu gostaria muito que você colocasse o seu coração nesta palavra. Como nós somos muitas vezes motivados para bem e para mal, mas sempre no nosso pensamento. Tudo que o meu e o seu corpo realiza por sobre esta terra está relacionado àquilo que está na nossa mente, aquilo que nos impulsiona. Os seus pensamentos será a força motriz que vai te conduzir a realizar coisas boas ou ruins. Olhamos para a evolução da humanidade de Adão até aqui. A diferença que esta humanidade tem, quando olhamos para trás, olhando para o tempo de hoje, a evolução tecnológica que o homem alcançou. E tudo por quê? Porque lá no passado, alguém começou pensando em algo que, sendo tirado do pensamento, saindo do campo imaginário e passando a ser uma obra, ele veio à luz. E vindo este objeto, esta questão, à existência, outros pensamentos foram colocados sobre aquilo. Pessoas se debruçaram sobre questões e melhoraram e aprimoraram, e as coisas foram se aprimorando. E o que era bom hoje foi sendo melhorado. O que era tecnologia ontem, hoje já é ultrapassado, porque o homem começou a pensar, e ele começou a pensar, e outros pensamentos fizeram daquilo que era bom melhor. Mas também vemos, irmãos, atrocidades acontecendo, a violência se expandindo. Vemos muitas questões que nos angustiam. Os esquemas que são
trazido à luz para fraudar as pessoas em todas as instâncias, em todas as questões. Cada dia uma fraude nova, cada dia um setor que é pego. A cada dia nós vemos questões que nos entristecem, a promiscuidade que cresce, a inversão de valores que se agiganta. Mas tudo isso saiu do pensamento. Tudo isso saiu do pensamento. Tudo que nós fazemos, bom ou ruim, sai do nosso pensamento. Certa vez eu ouvi uma ilustração, não sei se eu ouvi, se eu li em algum lugar, mas dizia sobre uma águia que estava voando tranquilamente um voo, cortando o céu, mas de repente ela é atingida por uma flecha, e ela cai, e ela foi atingida mortalmente. Nos últimos instantes daquela águia, ela olha para aquela flecha que a atravessou, e ela vê que numa extremidade daquela flecha, apenas, e ela pensa consigo, lamentável destino, eu dei ao meu inimigo a arma para minha própria destruição. Ela auxiliou alguém com suas próprias penas, foi capaz de criar e aperfeiçoar algo para a sua própria morte. E fico pensando, irmãos, se também não temos dado ao nosso inimigo, ao inimigo das nossas almas, as armas para ele nos destruir. Se nós não deixamos que ele nos destrua. E muitas vezes fazemos isso com os nossos pensamentos. Pensamentos pecaminosos que nós fazemos questão de trazê-los à luz e gerar para uma ação que desagrada a Deus e que traz consequências gravíssimas à nossa vida, e é uma realidade. O que está dentro do teu coração, o que está sendo produzido na tua mente, Deus diz para você, o sangue de Jesus pode neutralizar os maus pensamentos. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, que todos os impulsos, que antes que eles sejam realizados, que todos os seus pensamentos, antes de serem realizados e trazidos à luz, você tem condições de repreendê-los e fazê-los cessar. Você pode. Porque uma coisa é ser tentado, pensamentos ruins, pensamentos pervertidos, isso é tentação. Mas quando você tira do plano da tentação e dá à luz às ações, ou quando você alimenta aquilo, ainda que seja no seu coração. Por exemplo, Jesus vai dar um exemplo quando ele diz assim, se um homem ele mantém um pensamento em uma mulher que não é a sua, ele está adulterando. Ou seja, ele está mantendo no seu pensamento algo que não é digno. E Deus diz assim, olha, mas se vem algo no teu coração e você repreende, você não pecou, você foi tentado. Alguém lá no passado, antigamente dizia assim, você não pode impedir que uma ave pouse sobre o telhado da sua casa, porque de vera você não terá possibilidade de ficar todo o tempo ali, vigiando para que nenhuma ave pouse. Você não tem condições de fazer com que nenhuma ave pouse no telhado da sua casa, mas você pode impedir que as aves construam ninhos. Assim são os nossos pensamentos. E a Bíblia está nos dizendo que Jesus, o sangue de Cristo Jesus, ele tem poder para neutralizar os pensamentos que não são dignos da glória de Deus. Porque são esses pensamentos que nos levam para distante dos átrios da casa do Senhor. São esses pensamentos que nos levam para distante dos braços do Pai.
Foram pensamentos indignos assim, que fez com que aquele filho pródigo dissesse ao pai: dá-me a parte da minha herança, e retirou-se para gastar longe dele. Mas Deus nos diz nesta noite, devemos condicionar os nossos impulsos e obedecer a Deus. Precisamos levar cativo todos os pensamentos, cativo à obediência de Cristo Jesus. E eu quero ler o versículo para o seu coração, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, acompanha por gentileza. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Deus está dizendo que o sangue de Cristo, Ele vai nos purificar a nossa consciência, para que a nossa consciência seja liberta de obras mortas. Manter uma obediência cega ao pecado é demonstrar a ausência do sangue de Cristo sobre a nossa vida. É demonstrar que ainda não fomos lavados e remidos, por isso não podemos manter uma obediência cega ao pecado, mas a nossa obediência precisa ser ao Deus Todo-Poderoso. Jesus derramou o seu sangue em nosso favor, para que deixemos de servir ao pecado que nos matará, mas sirvamos ao Deus vivo que nos dá vida, o Deus vivo que nos salvará. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo Jesus, Ele se ofereceu a si mesmo no nosso lugar, para que, estando um dia aprisionados nos grilhões do pecado e carregando o tamanho peso da nossa culpa, nós possamos ser aliviados de toda a carga e receber sobre nós o jugo suave e o fardo leve. O Senhor nos diz nesta noite que nós precisamos nos desligar de tudo aqui de baixo, de tudo aquilo que seja baixo aos olhos de Deus, de tudo aqui embaixo que não glorifica o Senhor, mas estando aqui embaixo ligado naquele que está em cima. Unamo-nos fervorosamente, vigorosamente com Cristo Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, ainda quero dizer para você, que o sangue de Jesus tem poder para gerar paz e reconciliação. Deixa eu te perguntar, como você está com Deus? Porque a Bíblia nos diz que antes de sermos lavados pelo sangue de Cristo, nós estamos em guerra com Deus Todo-Poderoso. Porque estamos de lados opostos. Já parou para pensar como você está? Qual é a sua situação com relação a Deus? Porque se nós estamos de lados opostos a Deus, nós nos tornamos inimigos dele. A Bíblia vai dizer-nos que aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se em inimigos de Deus. Quando a palavra do Senhor, ela vai dizer-nos assim: se Deus é por nós, quem? Essa palavra diz-nos que se nós temos Deus por nosso aliado, nenhum outro que venha contra nós triunfará, porque se Ele, o Senhor, é por nós, ninguém tem vitória sobre nós. Mas imagine, se somos opositores de Deus, quem de nós seria capaz de poder disputar um cabo de guerra com Deus? De disputar uma queda de braço com Deus? Não há força nem poder na humanidade inteira, ainda que todos os homens, do primeiro ao último, se unissem, não tem força suficiente no mundo para vencer ou para tentar opor-se àquele que é sobre tudo e todos. Por isso nós precisamos buscar paz em Deus, estar
em paz com Deus e reconciliados com Ele, estar ligados com Ele, novamente incluídos na família de Deus. Nós precisamos, glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, confirmando esta palavra ao meu e ao seu coração, acerca da paz e acerca da reconciliação que é realizada no sangue de Jesus. Olha como o sangue de Jesus é precioso, olha como o sangue de Jesus, ele tem poder. Colossenses 1:20 diz-nos assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, o sangue da cruz, ele fez a paz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, aleluia. Ele, no sangue da cruz, ele trouxe a paz entre você e Deus, a paz entre você e o Espírito Santo, a paz entre você e o Filho de Deus. Ele trouxe a paz entre você e o seu próximo, porque agora o seu coração, com Cristo residindo nele, ele tem poder para perdoar, ele tem poder para negligenciar tudo aquilo que outrora nós nos agarrávamos para ofender, para magoar, mas hoje não. Isso não faz mais parte da minha vida, da sua vida, porque somos em Cristo novas criaturas. Nós recebemos pelo sangue da cruz a paz e a reconciliação. E a Bíblia vai nos dizer que agora já não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Oh, glória! Pai, Filho, Espírito Santo e nós, a igreja do Senhor. E você, irmão de Cristo, por adoção, porque o Pai te adotou. Você, irmã em Cristo, porque o Pai te adotou. Porque o sangue de Jesus fez a purificação da sua vida, porque o sangue de Jesus te transformou em nova criatura, porque o sangue de Jesus te lavou dos teus pecados, e hoje você pode comemorar a sua liberdade, a sua salvação e o seu ingresso no céu. Você vai para o céu em Cristo, com Cristo você vai para o céu, com Cristo você viverá eternamente nos braços do Pai. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados, há poder para neutralizar os pensamentos maus, há poder para gerar paz e reconciliar o pecador com Deus. Mas eu quero finalizar essa palavra antes de ceiarmos. Eu quero finalizar com o versículo 28, a fala de Jesus, quando ele fala acerca do seu sangue. E ele diz-nos assim, versículo 28 do texto lido de Mateus 26. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Escuta, ele toma o cálice e ele dá aos seus discípulos dizendo: tomai, este é o meu sangue, derramado por muitos que me receberem como Senhor, derramados por muitos que me veem como único e suficiente Salvador, derramados por muitos daqueles que vão amar a salvação que eu tenho para presentear, por muitos que possam abraçar com fé a vida cristã e viver com plena convicção de fé, perseverando em todo tempo, porque é na perseverança que nós alcançaremos o céu. Olhando para esse texto, ele diz aqui que o sangue dele é derramado por muitos. Ele não disse aqui derramado por todos, porque não são todos que querem, não são todos que o recebem, não são todos que o aceitam,
não são todos que desejam pagar o preço, não são todos que querem viver uma vida na presença dEle, não são todos. Então, ainda que Ele ame a todos, ainda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, o sangue foi derramado por muitos, porque somente alguns. E eu quero nessa noite, em o nome de Jesus, pedir pelo Espírito Santo de Deus, que você faça parte desse muitos, pelo qual o sangue foi derramado, que você faça parte desses muitos que recebeu Cristo como seu Salvador, que você faça parte desses muitos que estão vivendo na esperança do céu, porque essa é a melhor vida que podemos viver, a melhor vida que podemos viver. Deus te fala nesta noite sobre o poder do sangue, o sangue que foi derramado por muitos, mas há lugar, o número não está fechado, Deus não fecha, é muitos porque não serão todos, porque quando nós abrimos a palavra e lemos, chegamos lá no Apocalipse, nós lemos que muitos, mesmo depois de todo o juízo, lá no Apocalipse, quase finalizando, e vai dizer assim que mesmo depois de todo o juízo de Deus, de todas as maravilhas que Deus fez sobre a terra, e de todo o pesar da mão de Deus sobre o pecado, com tudo isso, muitos não se arrependeram das suas prostituições, das suas idolatrias e de todas as questões da carne. Nós sabemos que não serão todos, porque o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, mas o homem, ele faz questão muitas vezes de abandonar o céu. Mas Deus está dizendo nesta noite para você, esses muitos do qual o sangue foi derramado, você pode ser incluso nele se ainda não foi, e se foi, glorifica o teu Deus que está no céu, e se foi, dá glória a Deus nessa hora, glória a Deus em nome de Jesus, porque nós fomos lavados e remidos. E se há alguém aqui nessa noite, se há alguém que pela live esteja nesse momento ouvindo, você que talvez ouvindo num outro momento, chegou o seu tempo de também permitir que esse sangue de Cristo te lave, que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário seja para o seu coração de representativo, que você tenha realmente, valorize realmente o sacrifício de Cristo para a sua vida, para a remissão dos seus pecados, para a salvação da sua alma. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Como eu faço isso, pastor? Como eu serei lavado pelo sangue de Jesus? Entrega a tua vida nas mãos dele, recebe-o como o Senhor da tua vida, faz uma entrega agora, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu desejo a partir de agora seguir, não pelos meus desejos, não pela minha vontade, mas pela vontade do Senhor. Faz a sua entrega, faz a tua entrega dizendo: eu confio no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu confio que Ele é o único Filho de Deus, eu confio que Ele veio do céu, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós, eu confio que Ele é o Senhor e que Ele é o mediador entre Deus e os homens, eu confio que nele eu posso ser feito Filho de Deus, e eu tomo posse em Cristo desta salvação, eu tomo posse em Cristo desta vitória, neste momento, no nome de Jesus. Glória a Deus, porque é só nele, é no sangue dele. Se você fez essa entrega, parabéns para você. Deus continue prosperando os teus caminhos e te dê vitória. Eu quero fazer uma oração, fecha os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, eu quero entregar esta vida, Pai, que se derrama na tua presença agora. Quero entregar essa vida que recebe o Senhor. Quero entregar esta vida que está se lançando nos teus braços neste momento. Quero entregar esta vida, Pai, que está reconhecendo
que precisa de ser lavado, esta vida que está reconhecendo os seus pecados. Eu entrego esta vida, Pai, aos teus cuidados, rogando a bênção do Senhor, profetizando vitória sobre esta vida na pessoa de Cristo. Em o nome de Jesus, todas as cadeias caiam por terra agora, todos os grilhões sejam partidos para a glória do Senhor. Deus, nesta hora, Pai, todas as celas pelas quais pessoas possam estar aprisionadas, qualquer que seja a prisão, que seja aberta agora pelo teu poder, que o terremoto da tua unção, da tua graça, da tua glória, Pai, possa esmiuçar todas as cadeias nessa hora e fazer livre esta vida no nome de Jesus. Que toda a opressão do inimigo sobre esta vida, neste momento, seja neutralizada no poder que há no sangue de Cristo. Que toda a obra do diabo seja desfeita em o nome de Jesus, e que esta vida viva em plenitude de novidade, para a glória do teu nome. Impetramos esta bênção no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós